Petróleo custando menos 40 dólares. Que negócio é esse? Então quer dizer que o zero não era o limite? Fica tranquilo que eu já vou te explicar nesse vídeo aqui dos melhores momentos de uma live que eu gravei para explicar tudo isso e como as empresas brasileiras são afetadas por esse negócio. Confere aí. Essa live aqui resolvi abrir ela sem planejamento, somente porque estão me perguntando o tempo todo aí que negócio é esse de preço negativo no petróleo, o que isso significa e o que isso afeta as empresas, principalmente brasileiras aí desse setor. Ontem, o preço aí dos contratos do WTI encerraram o dia no negativo, chegaram a ficar aí em menos 40 dólares. O preço do barril do petróleo. O que isso significa? Ninguém nunca tinha visto isso, né? Um preço negativo? O que significa preço negativo? Será que minhas ações também podem ficar no preço negativo também? Na verdade, não podem, tá? No caso aí do petróleo, né, dessas commodities, é porque o que é negociado no mercado, na verdade, são contratos futuros. O que são os contratos futuros? Basicamente, as empresas que utilizam essa commodity, seja para vender ou seja para comprar como sua matéria-prima aí, elas utilizam dos derivativos para conseguir segurar, garantir que o preço de venda ou o preço de compra permaneça aquele acordado ali, mesmo depois de muitos meses. Então, como eu não sei qual vai ser o preço do petróleo daqui a 6 meses, eu já estou produzindo petróleo agora, eu vou lá e já falo, ó, você vai ser obrigado a comprar esse petróleo meu por, digamos que, sei lá, 30 dólares o barril. No caso, se chegar lá, o preço estiver acima, infelizmente eu perdi um pouquinho de dinheiro, né? Se é eu que estou vendendo o barril e a pessoa que vai comprar vai se dar bem. E caso o preço esteja abaixo, eu vou acabar me dando bem, porque ao invés de eu vender por aquele preço baixo, eu vou ter o direito de vender por aquele preço alto que a gente acordou ali, beleza? Assim que funcionam os derivativos. E qual que é o grande problema? Por que o preço aí do WTI ficou negativo no dia de ontem? Se a gente pensar o que significa um preço negativo, né? Basicamente é como se, tipo assim, ó, essa caneca aqui, quanto custa essa caneca? Digamos que ela custe menos 30 reais. O que significa isso? Eu te dou, se você levar essa caneca, você vai levar ela e eu ainda vou te dar 30 reais pra você levar ela. Então é literalmente como se eu estivesse pagando pra você levar a mercadoria. E por que nesse caso isso faz sentido? É claro que com essa crise a demanda pelo petróleo diminuiu muito. Já estava rolando aquela guerra de preços lá, negócio de Arábia, Rússia e tudo mais, jogando o preço do petróleo lá para baixo. E ainda com essa questão aí da quarentena, realmente a demanda ainda caiu muito. Só que a produção de petróleo, ela não para. As empresas, elas não podem simplesmente, a Petrobras está lá entre as 10 maiores do mundo, mas ela nem é ainda uma das realmente as principais maiores empresas do mundo. Você imagina se todas elas simplesmente pudessem chegar e falar assim, ah não, cara, quer saber de uma coisa? Larga esse trem pra lá, essa plataforma aí, vamos tirar essa plataforma daqui e tal, para de produzir. Não tem como pararem de produzir assim de uma hora para outra. Então a produção continua, ou seja, a oferta continua aumentando e a demanda praticamente zerou. Isso faz com que os preços vão lá para baixo. E como não tem ninguém comprando petróleo, basicamente as empresas que produzem esse petróleo, como elas compraram aqueles contratos futuros ali, elas vão se desfazer do petróleo. E esses contratos, existe uma entrega física realmente. Quando chega no vencimento, no final do contrato, quem tiver com aquele contrato ali vai ter que ir lá realmente tirar o barril do petróleo e levar para casa. É claro que são grandes empresas que normalmente fazem isso, mas muitas pessoas utilizam os derivativos para fazer trade. Não só pessoas, mas também fundos, ETFs e tudo mais, que ficam ali comprando e vendendo, tentando rolar aqueles contratos ali para simplesmente ganhar na volatilidade dos preços. Só que hoje, especificamente, era o vencimento do WTI, que são ali os contratos do petróleo ali mais local dos Estados Unidos. Não é o Brent aí, que é normalmente o benchmark utilizado para o petróleo globalmente falando. Esse aí continua ali entre, se eu não me engano, uns 20 dólares. Mas o WTI, ele ia ter ontem, na verdade hoje, era o vencimento dos contratos
para a entrega de maio, se eu não me engano. Então quem ficou com os contratos hoje são aquelas pessoas que vão ter que realmente resgatar lá, ir lá e pegar o petróleo físico e estocar. Como não tem ninguém comprando, onde você vai colocar aí milhões de barris de petróleo? Então, o que aconteceu? O preço chegou lá para baixo, o preço ficou negativo, porque ontem, né, quem dormisse com aquele contrato até hoje iria ter que realmente resgatar lá e ninguém tá tendo mais onde estocar petróleo. Por isso, os traders aí e tal, fundos e tudo mais, que não querem ter essa obrigação de ficar ali com os barris de petróleo físico, eles estavam literalmente pagando para outras empresas, para outras pessoas pegarem aqueles contratos para terem esse dever de ir lá buscar o petróleo. Então, literalmente é isso. Beleza? É um tema que eu não fico atento a preço de petróleo, eu não preciso disso para a minha filosofia de investimentos, porém, eu acho que é interessante a gente ficar por dentro do que acontece, principalmente para entender aí o perigo dos derivativos. Então, se você achava aí que o do chão não passa, né, que o zero é o limite, na verdade não, agora você descobriu que com derivativos o preço pode inclusive ficar negativo. O que isso influencia aí para as empresas, para as petroleiras aqui no Brasil? É claro que isso significa que o mercado já está precificando que, por exemplo, em maio ainda não vai ter solucionado o problema, ainda vai faltar demanda. Então, essa questão aí do preço negativo nesses contratos já indica que realmente a recuperação aí para o petróleo deve ser mais lenta. E é claro que isso afeta as nossas empresas aí que estão atreladas a essa commodity. Muitas delas talvez, né, pensando aí no mundo todo, muitas delas talvez não vão aguentar tanto tempo assim nessa crise, tanto tempo assim com preços tão baixos no petróleo. Como aí eu falei, o Brent está em torno de $20, se eu não me engano. Tem empresas que não conseguem produzir abaixo desse valor. Então, se a empresa ela nem consegue produzir abaixo disso, o que vai adiantar ela vender por esse preço? Então, sim, algumas empresas vão quebrar. Falando aí das empresas no Brasil, eu acho que a Petrobras, apesar de ser uma empresa estatal, ser uma empresa aí que eu não tenho no meu radar, eu não gosto desse tipo de empresa, ela é uma empresa sólida e que eu acho que, assim, a chance da Petrobras quebrar sei lá, é perto de zero, na minha opinião. Principalmente por ser uma estatal. Acho que o governo não deixaria ela quebrar. Agora, outras empresas um pouco menores aí, como a PetroRio, a Enalta e tudo mais, até pode ser que tenha um risco um pouco maior disso. Principalmente aí a PetroRio, que é uma empresa endividada e tudo mais, então tem sim esse risco, mas eu acredito que se você quis colocar o seu dinheiro aí nesse tipo de empresa, você já deveria, pelo menos já deveria ter feito o dever de casa e deveria saber desses riscos que a gente está correndo quando tem empresas aí atreladas a uma commodity como o petróleo, beleza? Se você está pensando em comprar, o que rola? É claro que, pensando aí em preço, né? É claro que é melhor você comprar, é melhor você se expor quando o preço está bem baixo. O preço do jeito que está hoje não é mínima histórica não, mas é um preço bem baixo historicamente falando, do petróleo em si. Então, eu acho que se você for se expor a esse mercado, é melhor você fazer isso não através de derivativos, ainda mais agora que a gente viu aí o que pode acontecer de preço negativo realmente, mas faça isso através de alguma empresa, o mínimo endividada que ela esteja, alguma empresa realmente sólida, que aí sim, eu acho, na minha opinião, é a melhor opção para você se expor a esse mercado. E você, possui alguma empresa que está sendo afetada por esse preço baixo do petróleo? Me diz aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Ativa o sininho para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo como esse aqui. Mais uma vez, agradeço vocês, tamo junto e até a próxima.